Bizu Podcast é mais um canal de interação para levar à comunidade goiana tudo o que acontece no cenário político, religioso, cultural, social, enfim. Vamos tentar levar a você que está do outro lado, internauta, você professor, você dona de casa, você jovem, você político, aquilo que de melhor pode se debater num podcast. Isso mesmo, você que está do outro lado já pode participar conosco, manda sua sugestão, tem algum assunto que você quer que a gente debata, Ademir? Manda sua sugestão, entra nas nossas redes sociais, siga nossas redes sociais, daqui a pouco nós vamos estar disponibilizando um WhatsApp para a pessoa estar falando conosco, né? A ideia é que você nos ajude a fazer esse conosco, podcast, não é nós, é você. A ideia, a gente só está sendo aqui um interlocutor, alguém para trazer a sua opinião, o seu ponto de vista. Um porta-voz da comunidade. Falou isso, um porta-voz da comunidade. E hoje, nesse primeiro podcast, olha quem está aqui, Ademir, Subtenente Cláudio e o Coronel Dix. Está aqui para duas personalidades, se você falar em termos militares, acima de qualquer suspeita. E se você falar em termos de referência de pessoas, não precisa. Dispensa comentários, né? Coronel, seja bem-vindo. Queridos, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito satisfeito em estar aqui hoje com vocês, nesse primeiro episódio. Nós estamos fazendo história, é isso mesmo? Sim. Fazendo história, né? E outra coisa também, antes da gente entrar, não tem pauta, não tem nada rígido, é de acordo com o ouvinte, de acordo com o pessoal que está nos assistindo. A ideia é exatamente essa, né, Ademir? Não fazer nada engessado, porque engessado fica meio carta marcada, né, cara? Não, fica Então não tem resposta combinada, não tem nada disso. Não, se o senhor quiser resposta combinada, você vai para o programa da Palmeirinha. A comunidade entra no tema e a gente discute. Isso mesmo. Que maravilha, então. Pois é, e você apresentou uma referência moral na sociedade goiana, como militar, como homem, escritor que o é, e eu vou apresentar um outro, líder classista por natureza, subtenente da Polícia Militar, ex-presidente da ACEGO, a maior instituição em defesa dos militares no Brasil, podemos assim dizer, o nosso Subcláudio da ACEGO. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Ademir, é um prazer estar aqui nesse momento importante, sendo cobaia desse bizu. Não fala isso, Ao Valtim de Goiás, está ladeado aqui de um ícone da Polícia Militar, Coronel Dix, que não é coincidência, mas somos contemporâneos do curso de sargento 1997. Já e hoje, tempo, né? um tempo. E o Coronel Dix, um jovem talento da Polícia Militar, ele foi mais esperto que eu. É isso, Por quê? Senhor, por que o coronel e o senhor subtenente? Rapaz, mais novo que eu já foi para a reserva remunerada, porque começou a trabalhar cedo, né? Então, eu vim da Bahia para cá e não me preocupei com trabalhar antes. E quando ingressei na polícia, ele já estava adiantado e já é um coronel da reserva da Polícia Militar. Porém, em sua atividade castrense, ele deixou um legado muito bonito, né? Em várias unidades que comandou, como oficial da nossa gloriosa Polícia Militar, está ladeado pelo Coronel Dix nesse primeiro podcast Bizu. É um prazer muito grande. Ô Walter, o Subcláudio da ACEGO, ele falou aí de um vasto currículo que tem o Coronel Dix. Fala uma coisinha aí pra nós aí. Rapaz, acho que eu não vou nem falar. Porque ele falou bom demais, falou bem demais. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Aí eu vou não vou nem mexer com isso mais não. Agora, aí vem uma pergunta aqui que o nosso internauta, com certeza, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, nós que estamos bem assessorados pelo Jota, pelo Thiago, né? O Subcláudio falou um termo aqui que normalmente a gente ouve muito, eu pelo menos ouvi muito dentro do quartel, lá na 6ª CIACOM, Companhia de Comunicação do Exército, bizu. Essa expressão bizu, ela é do meio mesmo militar ou não? É geral? Bizu é notícia, é fato, é conversa. E às vezes pode ser até encarado como fofoca.
Mas, Não, mas no nosso meio militar, quando se fala bizu, se fala uma notícia que está sendo antecipada. É uma dica. E normalmente essa notícia antecipada em forma de bizu, ela acaba se concretizando. Verdade. No meio militar, a subcultura policial militar, a subcultura militar é muito interessante, porque acaba que o militar ele permanece junto do seu companheiro de trabalho ali durante horas e horas, durante o treinamento. Então, por vezes, cunha-se palavras e cunha-se expressões do nosso dia a dia. E o bizu, ela é uma expressão assim, muito utilizada nos quartéis, do bombeiro, da polícia, dos meios militares, Força Aérea, Marinha, Aeronáutica, né? Então, no meio militar, o bizu é aquela dica, é aquela sugestão, né? É aquela notícia que acabou de chegar. Então, no meio militar nós temos muito disso, muita gíriazinha que é própria nossa, viu? Tem um bizu para você aí. Bacana, olha só, uma coisa que eu tenho muito interesse em saber, eu acho que a metade da população, tendo uma carreira tão brilhante como vocês têm de militares, o que levou, essa pergunta serve para os dois, né, Ademir? O que levou vocês, os senhores, a partir para a política? Qual foi o pivô dessa decisão? Olha, se o coronel me permite, eu resumo essa pergunta com vácuo. Palavra vácuo, limbo, espaço, necessidade. Com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, que pela primeira vez eu como militar, nos meus momentos de folga, fui para a rua com meus filhos fazer propaganda, pedir o voto, bandeirar, camisetas personalizadas. Por quê? Porque o capitão Jair Messias Bolsonaro despertou em nós militares o anseio como cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro dentro de uma farda, nós temos que cumprir o nosso compromisso enquanto militar na defesa da sociedade, mas nós temos que entender também que somos um ente social e que temos uma categoria organizada chamada policiais militares e bombeiros militares, e que essas categorias organizadas, elas necessitam da intervenção política para o atendimento dos nossos anseios. Olha, a bancada no Congresso Nacional de militares, seja ele policiais militares, bombeiros militares da Força Armada, tanto deputados federais como senadores, deu prova para a gente que a união em um processo político eleitoral traz o resultado. E aí a gente traz para Goiás essa realidade e percebemos uma carência muito grande. Sabe por quê? Porque nós somos vizinhos do Planalto. Na verdade, nós fazemos parte do Planalto Central. Estamos ao lado de Brasília, a capital política do nosso país. Mas nós não aprendemos, enquanto categorias organizadas, a nos unir e nos fortalecer politicamente. Sabe quando que a Polícia Militar com o Bombeiro Militar de Goiás elegeu um deputado federal? Quando? Nunca. Nós tivemos um capitão Wayne que assumiu o mandato de deputado federal, que era suplente. Nós não tivemos. Diretamente não teve ninguém. Não teve. Nós não tivemos capacidade de fazer isso. É isso. Agora, olha o que acontece, Ademir. Sabe o estado do Acre? 800 mil habitantes, 26 municípios. Estado do Acre, desde 2014, os militares lá vêm firmando o taco para eleger um representante na Câmara Federal. E aí, em 2014, elegeu o Major Rocha, deputado federal. 2018, pegou o Major Rocha, elegeu o vice-governador do Acre e colocou lá a deputada federal Mara Rocha, que representa os militares. Eu estou citando o exemplo do Acre para trazer para Goiás, Coronel Dix. O que nos traz, enquanto colocar o nosso nome à disposição como pré-candidato, seja deputado federal, que é um excelente nome, seja deputado estadual, nada mais é do que procurar chamar a atenção das nossas categorias, policiais militares, bombeiros militares, que só seremos fortes verdadeiramente
quando tivermos bancada forte. Mas o senhor acha que o senhor vai conseguir, com a ideia do senhor é brilhante, unir como um líder classista que o senhor sempre foi, o senhor acha que o senhor vai conseguir unir essa mentalidade hoje do bombeiro militar, do policial militar, para que eles estejam num barco só, numa mão só, para que possamos amanhã ter vários deputados estaduais, senador, deputado federal? O senhor acha que o senhor consegue? Ademir, quando eu assumi a SEDO em 2014, eu era desacreditado. Ninguém acreditava que esse egresso nordestino, negro por natureza, seria capaz de resgatar a nossa entidade. Agora, o resgate maior da SEDO não foi o resgate material, foi o moral. Por quê? Porque era uma associação exclusivamente de subtenentes sargentos, e hoje ela é universal, tem de soldado a coronel, e saiu de 1.105 sócios para quase 7.000. Você acha que sacrificando, igual nós estamos sacrificando a nossa carreira em prol de um projeto político que não é meu, mas institucional, você acha que nós não temos condições de juntos, coronel, unir a nossa categoria e dizer, vamos, porque ou seremos fortes politicamente, ou passaremos mais 4 anos sendo tratados sem representatividade. E tomara então que esses policiais militares e bombeiros militares possam entender esse recado. Eu acredito que a população mudou muito, sabe? O povo está estudando mais, e ainda mais a classe militar, que é uma classe assim, que eu respeito demais da conta, né? Tem uma visão de águia. E coronel, a resposta do senhor, o que motivou, qual foi o pivô? Maravilha. Queridos, me permitam fazer assim, um resgate histórico, até mesmo pela nossa formação. A gente também passou muito pela questão de professor. Então, sou filho de uma professora, então o magistério está no sangue, a gente gosta bem de explicar como se professor fosse. Mas o senhor é professor. Estamos também ministrando aulas por aí. Na verdade, se a gente puxar um pouquinho desde a revolução militar que nós tivemos, o militarismo teve um papel muito importante, e logo depois veio a democratização brasileira, ali nos idos de 1988, uma nova Constituição, uma nova realidade política, especialmente aqui no nosso Brasil, a participação da população, veio uma nova leva de políticos que estão aqui já há mais de 30 anos, alguns foram de passagem, outros estão aqui na política até hoje. E ao longo desses 30 anos, desse amadurecimento da nossa democracia, os militares ficaram, no primeiro momento, relegados ao segundo plano. E aí agora, especialmente nessa última década, nós tivemos uma movimentação muito grande. Nós tivemos uma revolução muito grande, a chegada da internet. Antigamente nós éramos refém de tão somente 1 ou 2 meios de comunicação. Olha o rádio, né? O rádio tivemos o auge do rádio, aí depois o auge da televisão, e hoje nós temos aqui o auge da internet. Hoje nós temos o Bizu. Né? Hoje nós temos aqui o Bizu, que é uma iniciativa excelente, ela é independente, aqui a gente discute aquilo que a comunidade quer, aquilo que a população quer, nós não precisamos de ficar pautados naquilo de maneira rígida. Então, isso é evolução, isso é salutar. Agora, no meio político, eu concordo com o nosso subtenente Cláudio na questão de que existe um vácuo. Foi sendo criado um vácuo político, os militares eles foram deixados relegados para um plano, e agora eles estão tomando aquela consciência de que é preciso participar politicamente. Os militares em si eles são assim, muito doutrinados, disciplinados, né? Eles têm ali muito bem claro os seus atributos, a sua defesa. Então, pátria, família, que mais? Eu diria assim, população, defender direitos. Então, os militares sentiram a necessidade de se virem representados politicamente. Começou-se então a despontar uma outra liderança, um outro líder classista. Então, mudanças. E concordo com o nosso amigo subtenente Cláudio, com a eleição de Bolsonaro para cá, né, a população quis mudança. A população vislumbrou mudança, quis algo diferente. Nós estamos vindo aí desde 1988 de partidos de centro-esquerda, né? Então, agora é o momento, quem sabe, da centro-direita,
né, da participação, daquele que defende o capitalismo, defende a família, defende a pátria. E pensando nisso, percebendo esse vácuo que o nosso subtenente Cláudio falou, nós apresentamos o nosso nome para pré-candidato a deputado federal. Muito bom. Walter, aí o coronel, o subcláudio, ele falou essa questão do militar que está preocupado com o que acontece, com o que vem acontecendo, que o militar inserido nessa situação de Deus, pátria e família. Poderíamos falar também, subcláudio, o senhor que é professor de história também, o senhor que conhece a fundo a história contemporânea e tudo mais, antiga, Walter, aquela questão seguinte: o mundo comunismo estaria tomando conta e também se acendeu a luz dos militares, podemos falar assim? Olha, Ademir, eu vejo com preocupação o que vem acontecendo na América do Sul, né? Eu vejo com muita preocupação. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. É um país com uma riqueza natural monstruosa. O Brasil é um país que produz muito minério. O Brasil é um país que exporta muito produto manufaturado, o agro pujante, a agropecuária pujante. E a gente vê um histórico pós-pandemia, nos vários países desenvolvidos do mundo, uma inflação alta, desemprego alto, dificuldade. Aí a gente traz a realidade para o Mercosul, os países da América do Sul, a Argentina, por exemplo. Eu tenho amigos argentinos que eles fizeram uma opção na última eleição e estão extremamente arrependidos. Agora, sabe por que eles fizeram opção em votar no Macri? Por causa da Cristina Kirchner. Porque a Cristina Kirchner, enquanto presidente, ela tinha uma política de pão e circo muito grande. Olha, só para você ter um exemplo, vocês sabiam que a maioria dos argentinos na gestão Kirchner não pagava água? Caramba, não. Era subsidiado pelo governo. Era subsidiado. Era uma festa. E aí, esse incentivo fez com que a população falou: não, vamos pôr a Cristina como vice e o Macri como presidente, que vai trazer aquilo de volta. E aí eu trago a realidade para o Brasil. Olha o que estamos vivendo no Brasil. Presta atenção. Passamos por um período de pandemia, não veio a recessão, como muitos estavam apostando. O Brasil teve um pacote de auxílio emergencial na pandemia monstruoso. Que outro país da América do Sul não teve. Amigo, eu sou parceiro de primeira hora do deputado federal Vitor Hugo. Eu ajudei a distribuir 35 milhões em emendas parlamentares para os municípios goianos, e a maioria eram emendas destinadas oriundas do Ministério da Saúde. Sabe o que acontece com muitos municípios em Goiás hoje? Não pode receber emenda para a saúde, sabe por quê? Porque já atingiu o teto que era para receber. Porque vem muito dinheiro. Vem muito dinheiro e ainda não gastaram dinheiro. Não conseguiu fazer aplicação. Não conseguiram investir. Então, isso foi investimento do governo federal. E a gente traz a realidade do governo de direita, quando o presidente Bolsonaro, em sua campanha, falou assim: menos União e mais município, menos Estado e mais município, é porque ele está transferindo os recursos direto para os municípios. Acabou aquele negócio do Estado. Acabou o intermediário. E aí, vimos agora o Auxílio Brasil, que sai de 130 para 600 reais. Auxílio Gás, que era meio botijão de gás a cada 2 meses, agora é 1. Redução, quando da hipótese passava pela nossa cabeça que haveria uma intervenção federal para que os estados se limitassem ao ICMS do combustível, da comunicação e etc. Quando? Isso aí, combustível. A nossa Petrobras dava prejuízo, né? Dava prejuízo e é um superávit muito grande, coronel. E hoje a gente vê, sendo repassado. A gente estava gastando quase R$9 no litro de gasolina, caiu para 5
5,50. Mas além da mão do presidente Bolsonaro em tudo isso aí, hoje nós devemos ser, o senhor tem esse número aí, Coronel Walter, você que acompanha aí pelo Bizu Podcast, nós temos mais de 6 mil militares hoje na administração federal. O senhor acha que seria esse o caminho dos militares mesmo? Ademir, eu quero contrapor esse argumento, Coronel. Sabe por quê? Quando a gente cita 6 mil militares na administração federal, fica parecendo que a gente quer dizer para a sociedade que os militares possuem capacidade maior do que os civis. Não, não é isso. Não é isso. O que o presidente Bolsonaro fez, Coronel Dix, sentou na cadeira de presidente e encontrou um governo petista. Todos os cargos comissionados ocupados nos últimos 16 anos por governos petistas, que nós combatemos hoje, né? E aí, quando você depara com os milhares de cargos comissionados ocupados por governo anterior, você sente confiança? Quem chega traz o... Não sente confiança. Não, e aí, no primeiro momento, o que é que o presidente Bolsonaro falou? Não, vamos começar a ocupar as funções colocando os militares que eu já conheço. Foi isso que ele fez. De maneira mais técnica possível. Técnica. Nem tanto pelo militar, Nem tanto pelo militar. Técnico e confiança. Sim. Então, técnico e confiança. E aí 6 mil, pouco mais de 6 mil militares começaram a ocupar os cargos comissionados. Sabe o que aconteceu logo em seguida? Começaram a vir a ocupação dos cargos por indicação política, civis, técnicos. Para tanto que a maioria dos ministros hoje já não são militares, são civis, sim, mas são civis com capacidade técnica. Então, é só esse o motivo. Não é militar ocupar o poder por ocupar o poder. É porque naquele primeiro momento haveria necessidade de fazer uma reposição dos cargos comissionados com aqueles que estavam mais próximos do presidente, que eram os militares. Beleza. Aproveitando assim a oportunidade, essa descontração, aqui nós já estamos sendo acompanhados e uma questão que veio aqui via WhatsApp aqui para nós. Veio um bizu aqui e vou fazer um link com aquela outra questão da América do Sul, que está sendo aqui só o Brasil praticamente com uma liderança de centro-direita, de direita. A gente tem que ficar muito preocupado e muito atento também, vou chamar aqui a atenção da sociedade, que a sociedade tem que ser enganjada também nesse projeto, tem que ser enganjada na política, para que não aconteça aquilo que aconteceu, por exemplo, aqui no nosso vizinho, no Chile, né? Grande parte da população não foi votar e quem votou decidiu o destino do país. Então, assim, muitas das vezes a pessoa reclama, mas é aquele leão de WhatsApp, leão de mídias sociais, mas no dia do voto não vai lá realmente depositar o seu voto, a sua confiança naquele candidato que ela entende que vai fazer diferença. Então, muito cuidado. Eu conclamo a nossa sociedade a realmente participar dessas eleições e votar naquele candidato que ela escolher, não ficar com isso. Olha o que aconteceu nos nossos países. Até porque quem não votar vai ser dirigido por aquele que votou. E a gente, quando a gente vê essa observação do Coronel Dix, a gente chama a atenção verdadeiramente, né? Porque o presidente Bolsonaro ele é só um instrumento de transformação. E ele não vem com a varinha de condão mudando as coisas, não. É difícil. E nos últimos 3 anos, Coronel, nos deparamos com situações muito acirradas, né? Quando que na história do Brasil, nós brasileiros passamos a discutir qual o papel do ministro do STF. A gente nem sabia, quem estava lá? Nem sabia. E aí, sabe o que é que descobrimos? Algo que não chamava a nossa atenção. Descobrimos que é muito poder na mão de 11 E por muito tempo. E por muito tempo. Hereditário, né? Por quê? O Brasil, um país republicano, composto por 3 poderes, que a Constituição Federal fala assim, são poderes independentes, porém harmônicos, né? Mas essa independência dos 3 poderes existe verdadeiramente quando chega-se no STF?
Não. Porque você vê, ó, o Congresso Nacional, composto pela Câmara de Deputados e Senado Federal, aprova as leis e as emendas constitucionais, não é isso? Exatamente. Mas são questionáveis. Quando chega no STF, há um questionamento e o próprio STF tem o condão de rever o que foi aprovado no Legislativo. Aí vem o presidente da República, emite uma medida provisória, por exemplo. Ela é inquestionável? Não. Ela é questionável. Onde? No próprio STF. E o STF poderá derrubar a medida provisória do presidente. Agora, quem derruba as decisões do STF? Mas é isso aí que eu iria colocar para os senhores. O senhor Coronel Dix, que vem como pré-candidato a deputado federal, o senhor que vem como um grande líder dos militares em Goiás, pré-candidato a deputado estadual. Por que os senadores e os deputados federais não batem de frente com esses ministros? Porque eles podem, o Congresso Nacional não só podem, por quê? como devem. É o tal do rabo preso? Na verdade, eu vejo o seguinte, administrar, ser o executivo é complicado e ninguém dá conta de administrar sozinho. Quando você senta ali naquela cadeira e vê tudo aquilo que você tem que fazer e percebe que muitas das vezes aquilo que você tinha como projeto, você vai precisar de um auxiliar, você vai precisar daquela força política, você vai precisar dos seus assessores, daqueles candidatos que estão ali apoiando a sua ideia, chega lá, essa é a dificuldade. Eu vi o nosso subtenente Cláudio aqui falando dos questionamentos. Existem partidos pequenos, às vezes sem representatividade política, mas que correm no Poder Judiciário, correm no STF, pedindo para desfazer uma ou outra ação que, por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro tenha feito. Então, alguns partidos pequenos fazem do STF o puxadinho do partido deles. Tem uma vereadora, agora é um absurdo, né? Uma vereadora do PT lá de Recife, entrou no STF pedindo a juíza lá para que ela da bandeira, para que ela peça ao presidente Bolsonaro para explicar o envolvimento dele naquela tragédia ocorrida lá em Santa Catarina, uma vereadora do PT em Recife. É isso que eu estou falando para você. É difícil hoje administrar não tendo o amparo, não tendo aquele apoio ali. Então eu entendo que a nossa questão política, os nossos senadores, os nossos deputados federais, nós precisamos de uma renovação. Nós precisamos de gente que realmente estejam compromissados com pátria, família, né? Então, Deus, os nossos valores, Deus. Então, nós precisamos dar aquela renovada. Essa é a questão. Só para deixar claro aqui, a Rosa Weber, a ministra do STF, que acolheu o pedido de uma vereadora, gente. Olha, coisa absurda. Eu, ouvindo o Coronel Dix falar aqui, a gente faz uma reflexão, Walter. O Brasil está dividido, muito dividido. E quando a gente vê decisão judicial proibindo o uso da bandeira, aí é bacana. Olha, símbolo nacional. E para aqueles que não conhecem o significado de tudo que complementa a nossa bandeira, precisava conhecer. Porque a bandeira nada mais é do que uma representação de um povo, de uma nação, de um candidato, não é do povo brasileiro. Bom seria se todos os candidatos usassem a nossa bandeira como seu símbolo, porque aí verdadeiramente estaríamos dando mostra que somos patriotas. Você chega nos Estados Unidos, cada casa tem uma bandeira americana estampada, eles têm orgulho. E o que o presidente Bolsonaro fez, nada mais foi do que chamar a nossa atenção. Falar assim, sejam mais patriotas, sejam mais cidadãos brasileiros. E você fala de STF, questionamento. Olha, o Poder Judiciário ele tem que estar acessível, realmente, para todos nós brasileiros. Está na Constituição, é livre acesso ao Poder Judiciário. Mas, assim como estamos divididos enquanto povo, onde direita, esquerda, centro, etc., nós temos que entender também que os poderes constituídos precisam do freio e contrapeso. E já teve um freio. Viu? Olha, o Supremo Tribunal Federal, que é o que está em voga, em discussão,
ele precisa ser uma corte meramente constitucional. Ela não pode ser corte política. Sem ativismo. Que é o que tem sido. Não, hoje o que a gente vê, acirrado discurso, e agora já passou também para o Tribunal Superior Eleitoral, é uma interferência política monstruosa. A gente não vê isso no STJ. A gente não vê isso no TST. A gente não vê isso no STM. Então o STF precisa entender que o seu papel é constitucional, igual outras cortes supremas de vários países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, os juízes da alta corte, da Suprema Corte Americana, evitam até da entrevista. Mas aqui, ó, lá no Rio Grande do Sul, o desembargador Francisco José Moes, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio Grande do Sul, decidiu na tarde de sexta-feira tornar sem efeito o entendimento bizarro da juíza Ana Lúcia Todeschini Martinez, que é a titular da comarca lá de Santo Antônio das Missões, de proibir o uso da bandeira. A palavra é certinha. Bizarro uma decisão dessa, realmente assim, fora do contexto. A bandeira nacional é um dos símbolos do nosso país, é aquilo que a gente carrega, então o maior orgulho. Isso não é de um candidato, não é de um partido, né? Então, quando ela deu essa decisão, é uma coisa bizarra, fora da curva, né? E ativismo político. É ativismo político. Na verdade é querendo aparecer, buscando notoriedade. E conseguiu, né? Ficou famoso. Chega num americano e fala mal da bandeira, fala mal do... Vai arrumar um problema. Caminhando para a parte final, esse bate-papo que tá bom, o negócio vai longe. E a produção já está ali puxando a orelha já. No ponto de vista de vocês, assim, resumidamente, de uma maneira mais sucinta possível, o que na política, resumindo tudo isso que nós falamos, o que deveria ser mudado? Assim, você fala, cara, na política eu falo, não estou falando só de vocês como pré-candidato, falando do lado da população, o entendimento, o que vocês acham que, assim, cara, se caminhasse nesse caminho aqui, melhoraria assim muito, no geral? Eu entendo o seguinte, eu entendo que a população ela precisa e anseia por mudanças. Ela está cansada desse quadro, desse cenário político. Mas ela tem que mudar primeiro. Exatamente. Né? E ela já está se percebendo disso, ela conseguiu fazer aquele diagnóstico. Opa, os que estão aí não estão condizentes com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu população, eu sociedade quero. Então agora é uma oportunidade de mudança, de tentarmos mudar o nosso cenário, mudar o nosso quadro político, é um pouquinho mais de engajamento, vontade de ir para as ruas, expressar a sua vontade. Hoje nós temos aí a internet, que é um canal esplendoroso, as mídias sociais, para que você possa se manifestar e deixar claro aquilo que você quer e espera, anseia e deseja no novo quadro, no novo cenário político. Então eu entendo que esse é o primeiro passo, o engajamento e a sociedade pleiteando e mostrando para os seus pré-candidatos aquilo que ela quer, aquilo que ela quer que você defenda. Então a mudança já está acontecendo, né? A mudança já está acontecendo. É o que eu falei aquela hora, né? Nós estamos numa democracia já amadurecida, onde a população está consciente daquilo que ela quer. Hoje ela já não depende tanto do político, hoje ela fala, olha, eu quero que você faça isso para mim. E o político que não fizer, ele está fadado, vai sair do cenário nacional. Ô Walter, tem uma pergunta que vem lá de Goiatuba. Vamos só complementar isso. O Coronel Dix, você fala uma palavra que ela é marcante para mim, né? Essa transformação, essa mudança, os fatores que nos levam a buscar esse projeto político, consciência. É isso que eu estou aprendendo todos os dias. E a consciência que precisa ainda ser amadurecida, ela é global, não é só no Brasil, porque a gente percebe o índice de pessoas que não vão às urnas. Só que trazendo para a nossa realidade no Brasil e agora para Goiás, a gente precisa conscientizar o eleitor que o voto dele tem poder de transformação. E que a ausência dele nas urnas é mais um incentivo para aqueles que não buscam mudança do processo político. E segundo, entendam o poder de transformação do seu voto, o seu tipo de eleitor nada mais
não é somente um documento obrigatório, o seu título de eleitor, a sua credencial para colocar nos devidos cargos políticos eleitorais pessoas com competência, entendo a responsabilidade e a consciência, o eleitor brasileiro ele precisa estudar os candidatos. Pois é, Ele precisa analisar, Ademir. Ele precisa analisar, precisa ver currículo, ele precisa saber origem, trajetória, bagagem, o que foi construído na sociedade e o que poderá acontecer. Sabe por quê? Com a eleição de 2018 do presidente Bolsonaro, eu aprendi muito. Eu aprendi que muitos eleitores votaram na onda. Na onda. Foram eleitos vários representantes políticos naquela onda, com discurso bonito, com falar o que você quer ouvir, mas quando assumiu o cargo não tinha competência. Não tinha competência. Não sabia sequer qual que era a função dele enquanto deputado federal, enquanto senador, enquanto deputado estadual. Então, a palavra consciência, ela precisa estar internalizada primeiro no eleitor, que é ele que faz a diferença. E o eleitor precisa entender que o representante político dele nada mais é do que um servidor que precisa estar ali exclusivamente para atender os anseios. prestar contas. E prestar contas. Pois é, nós já estamos indo já para os finalmente aqui do Bizu Podcast. É o primeiro. Então é por isso que a produção ali está sendo para nós. Mas tem uma pergunta que vem lá de Bem Curitiba que não pode calar e essa pergunta vem essa pergunta vem especificamente, eu creio, para o Subcláudio. Até porque vem de uma liderança classista. Major do Pércio, lá de Goiatuba, ele pergunta aqui, Subcláudio, por que tantos candidatos militares? Isso não divide? Olha, eu vou falar com um coração lavado, puro. Com o projeto Patronos da SEG eu aprendi que quanto mais candidato, melhor. Sério, quanto mais candidato, melhor. Desde que estejam todos em um partido e uma chapa. E estou aqui ladeado com o Coronel Dix, pré-candidato a deputado federal pelo PTB, e eu, pré-candidato a deputado estadual pelo PTB. O PTB abriu as portas para nós, em especial os profissionais de segurança pública, e lá nós temos 12 pré-candidatos que são da segurança pública. Qual que é o objetivo disso? Começar a colocar na cabeça dos militares que a nossa união é que faz a força. E quando nós temos todos esses militares tivessem na mesma chapa, no mesmo partido, para se eleger um deputado federal, a chapa precisa ter 180 mil votos. Para se eleger um deputado estadual, a chapa precisa ter 72 mil votos. Só acha que nós não seríamos capazes de fazer isso? Tranquilamente. Não, Ademir, eu te respondo dessa forma. Não, o senhor respondeu para o Major do Pércio. A gente precisa, Major Lupércio, deixar bem claro que quanto mais candidato, melhor. Mas precisam estar organizados na mesma chapa, no mesmo partido. Bizu Podcast. Primeiro, né, Walter? Primeiro de muitos. De muitos né? que virão por aí. Vamos para as considerações finais. Coronel, obrigado por estar aqui com a gente, né, nos abrilhantando esse primeiro podcast com o seu ponto de vista e suas ideias. Eu fico novamente agradecido por esta oportunidade. Igual eu comecei falando e vou terminar aqui falando mais ou menos isso. Então aqui nós estamos fazendo história com H, né? Aquela história verdadeira, e não história com E, que é aquele ponto de fala, né? Nós estamos aqui criando mais um canal de interação com a nossa sociedade goiana e goianiense, aliás, todo o estado, né? Então, fico muito satisfeito de estar aqui presente, muito obrigado pela oportunidade. Relembro a vocês que eu coloco meu nome à disposição para pré-candidato a deputado federal, pensando na renovação, pensando na necessidade de fazer algo diferente e algo pensando na sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, e o outro convidado nosso desse primeiro Bizu Podcast, Subcláudio da SEG, pré-candidato a deputado, obrigado pela participação e outras vezes aqui estaremos para levar conhecimentos notáveis, como o que foi dito aqui hoje do senhor, do Coronel Dix, à população. Primeiro, eu quero parabenizar toda a equipe organizadora desse grande canal de comunicação.
Parabéns, Ademir, parabéns, Walter, Tiago, Jota, e sob a coordenação do Capitão Ferreira. E cumprimentar o meu amigo, o Coronel Dix, pré-candidato a deputado federal, dizer para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, ele é preparado, ele tem capacidade intelectual muito grande de nos representar no Congresso Nacional. E sorte de bênção para nós, Coronel. E vamos começar essa sementinha para que a família militar goiana possa se conscientizar da importância de tê-lo na Câmara dos Deputados para nos representar. Muito bom. Semana que vem tem mais. Semana que vem novos convidados. Sim. Vai demorar tudo. É um por semana, né? Nossa. Semana que vem tem mais. Então você que assistiu esse podcast, você compartilhe, nos ajude a difundir essa ideia. Walter, como é que é? Se gostou, dá um joinha. Se gostou do joinha, se não gostou, dá um joinha também. E vamos em frente. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado aos convidados. E para mais.